Vamos abrir a palavra de Deus novamente, agora na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola do apóstolo Pedro. Vou procurar, ainda dentro deste ano, trabalhar esta epístola com a igreja, que são 3 capítulos. Irei certamente alguns domingos intercalar, mas procurarei trabalhar esta epístola tão importante com a igreja nestes domingos ainda que restam até o final do ano. Talvez a gente até continue no próximo ano. Segunda epístola de Pedro, primeiro capítulo, os 2 primeiros versículos. Vamos ler todos juntos? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Nosso irmão diácono Daniel já orou pelas nossas vidas e pelo esse momento da exposição. Irmãos, vocês já conseguiram parar para imaginar a importância que a palavra de Deus tem para a gente? Basicamente, nós estamos domingo após domingo reunidos para cantar, reunidos para orar e reunidos para ouvir a palavra. E, via de regra, a palavra, ela se renova, obviamente, nas nossas vidas. Mas, via de regra, não são coisas novas. Já pararam também para imaginar o quanto nosso Deus, Ele preservou esta palavra ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, para a nossa manutenção como igreja? Já reparou também que todas as vezes que nós ouvimos uma palavra da parte de Deus, ou seja, das Escrituras Sagradas, algo tem que mexer com a minha vida e com a sua vida, e precisamos corresponder a mesmo aquilo que Deus fala? Portanto, certamente, tanto da minha parte, como estarei comunicando, como da parte de vocês que estarão ouvindo, todos nós temos um desafio, não somente nessa noite, mas sempre tivemos esse desafio. Eu só quero lembrá-los novamente, e me lembrar também, que nós precisamos corresponder ao que a palavra está dizendo para a gente. Tiago, ele diz que nós não podemos ser somente ouvintes, mas precisamos ser o quê? Praticantes. É um desafio. Vamos ver o que a palavra tem para a gente hoje. Essa é a segunda carta, pelo menos que nós temos do apóstolo Pedro, inspirada pelo Espírito Santo. A primeira carta que Pedro escreveu, ele tinha um objetivo muito claro, que era encorajar a vida daqueles irmãos ali. O que estava acontecendo? Aqueles irmãos, após confessarem a fé em Jesus Cristo e receber a nova vida, eles começaram a ser perseguidos de forma externa. O autor da carta aos Hebreus também fala um pouco desta perseguição. O capítulo 10 aos Hebreus diz que alguns irmãos estavam tendo os espólios dos vossos bens. Alguns irmãos estavam tendo até problemas familiares por causa da confissão da sua fé em Cristo. E o apóstolo Pedro, que podemos dizer assim, foi a porta que Deus usou, ou o instrumento que Deus usou para os gentios, ele então exorta aqueles irmãos, encoraja aqueles irmãos
a permanecerem firmes diante das pressões e das tribulações externas. Quer ver, só para a gente fundamentar a nossa fala, volte a só algumas páginas na primeira carta de Pedro. Olha o que ele diz no verso 6 e no verso 7 do primeiro capítulo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Ele diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele deixa muito clara aqui a sua motivação. Irmãos, mesmo que vocês estejam sendo provados, não abandone a vossa fé preciosa. O que o apóstolo Pedro então diz nessa primeira carta era referente às pressões externas, às pressões fora do ambiente de igreja que aqueles irmãos estavam sofrendo. A segunda carta, ela tem uma conotação diferente. Em que sentido? É uma carta também de encorajamento, é uma carta também de esperança, é uma carta para confortar aqueles irmãos. Só que, diferentemente da primeira carta, a segunda era porque aqueles irmãos estavam passando por problemas internos. Podemos dizer, problemas dentro da igreja. Qual era o problema? O problema que eles estavam enfrentando, podemos definir da seguinte forma: incredulidade. Por que incredulidade? Desde a ascensão de Cristo, ou melhor, muito antes, através de João Batista, a pregação para os ouvintes, a pregação da parte de Deus era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus vem na plenitude dos tempos, como Paulo diz aos Gálatas, e a pregação dos apóstolos após a vinda e a volta do Senhor Jesus Cristo para a destra de Deus, a pregação dos apóstolos continuou sendo: arrependei-vos, porque Cristo voltará. Este que vocês viram subindo, ele vai voltar. Era uma pregação de juízo, era uma pregação para arrependimento, era uma pregação que eles estavam dizendo: esse Jesus vai voltar. E por que problema de incredulidade? Porque agora falsos mestres estavam infiltrando-se na igreja e estavam questionando a volta de Cristo. Voltemos agora à segunda epístola. Olha o que diz o capítulo 2 da segunda epístola. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O que estes falsos mestres eles estavam trazendo para a igreja? O que eles estavam trazendo está no capítulo 3 dessa epístola. Voltemos os nossos olhos para o capítulo 3. Olha o que Pedro diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, e tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus,
bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Para concluir os últimos versos, ou melhor, até o 13. Visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O problema de falsos mestres dentro da igreja era o seguinte: esse negócio de segunda vinda de Cristo, aí eu contextualizarei a minha fala, é balela, é conversa fiada. Porque desde que os nossos pais dormem, as coisas continuam a mesma coisa. E o apóstolo Pedro então diz assim para eles: olha, irmãos, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. O que Ele faz é por misericórdia, é por longanimidade, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da pessoa de Cristo. Talvez, irmãos, nós possamos olhar os nossos dias tão difíceis, dias como o próprio Jesus disse, e Mateus fala isso no seu evangelho, dias de iniquidade se multiplicando. Talvez eu e você possamos questionar: cadê Jesus? Quando será essa vinda dele? Então é por este motivo que o apóstolo Pedro escreve esta segunda carta, para encorajar aqueles irmãos, dentro destes 2 primeiros versos que nós lemos, para dizer o seguinte: estes 2 versos podemos resumi-los da seguinte forma: temos uma fé preciosa, temos um fundamento na nossa vida, e ele diz: este fundamento é Deus e Salvador Jesus Cristo. Então esta mensagem nós vamos dividi-la em 2 partes. A primeira, o nosso fundamento, a fé preciosa. E o segundo propósito aqui do versículo 2 é o desenvolvimento da nossa fé. Talvez podemos resumir essa mensagem de hoje à luz do que disse o profeta Oséias no capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 2, verso 12, desenvolvei a vossa salvação. Ou como autor aos Hebreus, do capítulo 10, versículo 39, que diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. O propósito do apóstolo Pedro aqui nestes 2 primeiros versos dessa segunda epístola é dizer para mim e para você: ao termos um fundamento na nossa vida, ao termos a pessoa de Cristo na nossa vida, não há espaço para estagnação, não há espaço para ficarmos parados, não há espaço para chegarmos a um nível de conhecimento e dizer: até aqui é o teto do conhecimento de Cristo, até aqui cheguei ao patamar, graduei, não preciso de mais nada.
o apóstolo Pedro, ele vai desbancar essa tese. Ele vai dizer para mim e para você, como ele disse para os seus destinatários, após termos o conhecimento desse fundamento que é Cristo, precisamos desenvolver a nossa salvação. Precisamos, conforme ele diz aqui, multiplicar esse pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então ao primeiro verso, para fundamentar a nossa colocação sobre este fundamento. Ele começa no início dessa carta, que é uma saudação, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. É interessante que é uma saudação, é o início da sua carta. E normalmente, Simão Pedro, ele é chamado nas Escrituras de Pedro. E aqui ele começa a sua carta dizendo: Simão Pedro. Por que Simão? Porque, pelo menos em 2 outros versículos das Escrituras, Atos capítulo 10, quando ali ele está com um gentio chamado Cornélio, e também em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, ali, tanto em Atos 10 como em Atos capítulo 15, ele é chamado de Simão. O nome dele realmente de origem. Ou seja, podemos entender, aquele homem que abriu as portas para que os gentios também comungassem da mesma fé em Cristo Jesus. O reverendo Hernando Dias, ele costuma usar uma expressão para o apóstolo Paulo, dizendo assim: o bandeirante dos gentios. Sem dúvida, o apóstolo Paulo foi o que mais, assim, pela graça e pela direção do Espírito Santo, esteve com os gentios. Mas nós não podemos negar que as portas foram abertas para a entrada dos gentios serem enxertados na videira através do apóstolo Pedro, através de Simão Pedro. Ele diz: servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro, ao se dirigir para aqueles irmãos, passando por tribulações tanto fora da igreja, como também passando por problemas dentro da igreja, o que Pedro está dizendo? Olha, irmãos, olha, gentios, vocês obtiveram a mesma fé preciosa como eu recebi e como os meus irmãos apóstolos também receberam. Isso é importante demais, irmãos, porque podemos entender, em primeiro lugar, que esta fé é a mesma fé, como ele diz, dos apóstolos. Paulo, aos Efésios, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 20, ele diz que nós estamos fundamentados através dos ensinos apostólicos e dos ensinos dos profetas. A fé que aqueles irmãos ali obtiveram, e esta palavra obtiveram é interessante observar, porque é uma palavra que significa assim: chegou-lhes até vocês sem mérito. Se formos pegar a tradução mesmo no grego, significa: esta fé chegou até vocês por sorte. A sorte foi lançada e caiu sobre vocês. Quando Pedro diz então, vocês obtiveram essa fé, vocês receberam sem méritos nenhum, esta mesma fé que os apóstolos e que eu como apóstolo tenho no Senhor Jesus Cristo. A primeira aplicação aqui para a gente, irmãos. Isso significa que a fé que aquele irmão que nós temos aqui, aos nossos olhos, eu vou dizer socialmente falando, mais simples, e a fé daquele irmão, socialmente falando, com mais recursos, é a mesma fé. A fé que nós temos, a fé que estes irmãos receberam, Pedro diz, é a mesma fé dos apóstolos. Não é diferente. Então não existe discriminação. E não pode haver entre nós.
Olha o que diz em Atos, abra comigo Atos, capítulo 10. Versículo 34. Atos capítulo 10, versículo 34. Todos juntos, por favor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, irmãos, há somente uma fé. Isso é o fundamento. É a base para a nossa vida. Há somente uma fé. Então, não pense que a tua fé seja menos importante do que a fé de um outro irmão. E também não pense, irmão, que a tua fé ela é mais importante do que a fé daquele irmão que talvez não tenha nenhuma participação aqui na frente, não lidere nada na igreja. Mas se é uma pessoa escolhida de Deus, se a justiça de Cristo foi imputada nesta pessoa, ela tem a mesma fé. A mesma fé. Uma outra coisa importante ressaltar desta fé preciosa que o apóstolo Pedro diz, é que esta fé parece a mesma coisa que eu acabei de falar, mas não é. É a fé dos apóstolos. E nós podemos pensar assim, mas o mundo de lá para cá, pastor, o mundo mudou muito. Olha o avanço da tecnologia. Olha o avanço que está esse mundo. Então essa fé, ela precisa mudar. Ou como alguns pensam, né? Esta fé, ela precisa de uma adequação para o mundo de hoje. Que o apóstolo Pedro diz para mim e para você que isso não é verdade. Porque na essência, irmãos, o problema da humanidade, o problema das pessoas são os mesmos. Salomão diz que não há nada novo debaixo do sol. Nós nos escandalizamos, não nos escandalizamos, mas nós às vezes nos surpreendemos com certas matérias, ou que assistimos na televisão, ou lemos em jornais. E um irmão uma vez me perguntou: pastor, as coisas estão piores do que antigamente? Eu falei, sim e não. Eu disse, sim, porque, como eu disse no início, a iniquidade cada vez mais ela aumenta. Não, porque isso sempre também existiu. É porque hoje, diante da tecnologia, da mídia, nós tomamos conhecimento rápido do que acontece no outro lado do mundo, lá no Japão. Questões de segundos, acessamos a internet e sabemos se aconteceu um tufão lá no México e tudo. Mas a fé, ela é a mesma. O que o homem precisa é desta mesma justificação do qual os apóstolos foram justificados e estes irmãos gentios aqui foram também justificados. Então nós não precisamos mudar o evangelho. Nós não precisamos mudar o fundamento da fé cristã. E o fundamento, o apóstolo Paulo, ele nos diz, é o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui há uma dúvida entre os que comentam esta segunda epístola de Pedro, dizendo que ele está chamando o Senhor Jesus Cristo de Deus, ou ele está falando da primeira pessoa da Trindade e da segunda pessoa da Trindade. Eu concordo com alguns que Pedro está aqui falando também que nosso Salvador Jesus Cristo, ele é Deus, afirmando assim a sua divindade. Ou seja, o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa justificação é Cristo. Isso eu creio que é ponto pacífico para muitos aqui, ou quase todos aqui. Mas só ainda para olharmos um pouco para o verso 1, quando ele dá este adjetivo
a fé sendo uma fé preciosa, o que ele diz é o seguinte, que esta fé, essa palavra preciosa no grego diz, é igual em honra e privilégio. Esse termo era muito usado no primeiro século, esta palavra aqui no grego. Era quando alguém recebia uma cidadania. A pessoa morava num determinado lugar e ela recebia uma placa ou uma carta dizendo, agora você é cidadão deste lugar. Em outras palavras, você tem o mesmo privilégio, você tem as mesmas honras de alguém que é nativo daqui. Quando o apóstolo Pedro diz então, que aqueles irmãos obtiveram uma fé preciosa, e nós também obtivemos uma fé preciosa, ele diz para a gente, temos os mesmos privilégios e as mesmas honras que os apóstolos tiveram. Este é o fundamento que ele diz. Esse é o fundamento que nós temos. E nós não podemos abrir mão. Até aí eu creio que para muitos, eu repito, eu não estou falando novidade. Agora o segundo passo que o apóstolo Pedro, no início dessa carta, na saudação, ele nos chama a atenção, é a seguinte, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele usa uma saudação muito comum dos apóstolos, graça e paz. Só que não é algo estático, não é uma saudação apenas por saudar, apenas por um gesto. Mas ele diz aqui que esta graça e a paz, ele diz, vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento. Aí eu preciso novamente recorrer ao texto original, porque este conhecimento aqui não é um conhecimento estático, não é um conhecimento que nós temos e guardamos como um acúmulo de informações. Esse conhecimento aqui expresso no original é um conhecimento que cresce a cada dia. Conforme eu disse no início dos textos, paralelamente, Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Hebreus 10,33, nós não somos dos que retrocedem. Podemos dizer de uma forma paralela, nós somos os que avançamos. Então, irmãos, precisamos caminhar, precisamos conhecer a Deus, e na medida que conhecemos a Deus e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos crescer. Há um comentarista que diz a seguinte forma, a graça e a paz são multiplicadas cada vez mais e à medida que conhecemos Jesus Cristo. Você quer ver a graça de Deus sendo abundante sobre a sua vida? Continue conhecendo a Deus. Não pare. Não pense que você já conhece tudo. Continue lendo as Escrituras. Pastor, eu já li a Bíblia talvez mais do que o senhor. Eu leio a Bíblia uma vez por ano. E hoje eu leio esporadicamente. Continue lendo uma vez por ano. Se você conseguir, leia 2 vezes por ano. Porque à medida que nós vamos lendo, à medida que nós vamos conhecendo ao Senhor, mais a graça ela se multiplica na nossa vida, mais a paz invade a nossa vida. Por que eu estou falando isso? A falta de paz, irmão. Quanto mais nos distanciamos desse conhecimento crescente de Deus, mais falta de paz nós temos. Mais nos tornamos inquietos, mais agimos com o nosso próprio braço, porque achamos que Deus está demorando. Quanto mais prosseguimos, quanto mais conhecemos a Deus, mais a paz invade o nosso coração, mais a paz traz sossego para a nossa alma. Veja a intimidade de Jó. O próprio Deus testemunha da integridade daquele homem, da retidão daquele homem.
E por mais que ele lamentasse até mesmo o seu nascimento, este conhecimento crescente que Jó tinha de Deus, fez com que ele soltasse da boca uma profissão de fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor se levantará. Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Tem um cântico que nós cantamos aqui, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Não olha as circunstâncias, não. Aí eu me lembro de A.W. Tozer, que diz, os crentes não contam mentira, mas cantam mentira. Porque quando as tribulações vêm, a paz parece que vai embora. Ela cede, dá lugar ao medo, à angústia, à tribulação. Por isso que esta carta, ela tem como cunho encorajar os irmãos, dar esperança aos irmãos. Mas para que o encorajamento surtisse efeito, a esperança realmente fosse real na vida daqueles irmãos, eles precisavam conhecer o Senhor, prosseguir em conhecê-lo, que aí esta graça e esta paz seriam multiplicadas. Eu não vou continuar, por aqui eu paro. O que eu gostaria que você saísse pelas portas, descesse estas escadas, fosse para casa ou enfim, para onde você for, talvez antes de casa, mas que durante essa semana ou durante a sua vida você seja resoluto em algo nesta noite. Eu quero sair daqui com o conhecimento das Escrituras e eu quero conhecer mais esse Deus. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero prosseguir em conhecê-lo. Eu quero desenvolver essa salvação. Eu tenho um fundamento, eu já tenho a base, que foi a justificação de Cristo. Eu tenho esta fé preciosa, que me coloca agora como cidadão do céu, com os mesmos privilégios. E eu quero crescer. Eu quero, como diz o salmista, a intimidade do Senhor. Eu acho muito interessante o Salmo 103, verso 7, ou se eu não estou invertendo, 107, verso 3. Diz assim, que Deus revelou para Israel os seus prodígios, os seus feitos, é o que o salmista diz. Porém, a Moisés revelou os seus caminhos. Irmãos, não há nada melhor do que ter intimidade com Deus. Não há nada melhor do que saber que o meu mundo exterior, as coisas podem estar difíceis. O meu mundo interior também. Mas saber que o meu Redentor vive. Saber em quem tenho crido. Como diz o hino, estou bem certo que é poderoso. Guardará o meu tesouro até o dia final. Não tem coisa melhor. Não tem preço isso. Então o desafio para mim e para você das Escrituras hoje é nos fundamentarmos cada vez mais nesta fé preciosa e crescermos cada vez mais nesse conhecimento que não é estático, nesse conhecimento em direção à plenitude de Cristo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos conceda esta disposição para que sejamos resolutos neste propósito. Em nome de Jesus. Amém.